Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o Império Islâmico, um pouco mais sobre a religião islâmica, né? Então a gente começa entendendo um pouquinho sobre o surgimento do islamismo. Bom, o islamismo ele surge na Península Arábica e por questões desérticas é um contexto em que traz grande dificuldade para a população que lá mora, questão climática. Então eles começam isso tem envolvimento com a forma de organização social, que eles se organizam em tribos e comunidades. E essas comunidades elas têm aí uma forma, um líder próprio. Eles não obedecem um poder central. Cada comunidade, cada tribo, cada organização tem o seu próprio líder, independentemente das outras. Essas comunidades elas têm a economia delas voltada, né, para agricultura, que é feita nos próximos aos oásis, e como também a economia que é ligada à venda e à criação também dos animais, camelo, ovelha, enfim, a criação desses animais. O comércio se desenvolve na cidade da Meca, muito também ligado ao culto dos deuses. A religião característica era o politeísmo, que vocês já estudaram, que é a crença, né, nos vários deuses. Então eles eram politeístas e Meca era uma cidade onde havia um grande fluxo de peregrino. Então, devido a isso, ajudava a movimentar economicamente. Então, lá tinha a Caaba, onde havia o culto aos deuses. Então, economicamente estava muito ligada ao politeísmo, à religião. Mas agora a gente vai falar de Maomé, que fundou o Islã. O Islã que significa submissão total a Deus, a único Deus, a Allah. Então, Maomé, que é criado nessa região onde ele tinha condições de estar caminhando por várias regiões. Na verdade, ele participava inicialmente criado pelos seus avós e depois pelo seu tio, das caravanas, que fez com que ele conhecesse muitas realidades e também religiões monoteístas, como o cristianismo e o judaísmo. Então ele observa todas essas questões religiosas e culturais, e ele trabalha com seu tio até 25 anos, que ele casa com 25 anos com a viúva Khadija, uma viúva muito rica e que passou para ele os negócios, que permitiu condições a Maomé tanto de continuar trabalhando, né, como ele trabalhava, mas também agora ter os seus retiros espirituais. Então ele fazia aí intercalava. Ele era dedicado, ele entendia, ele buscava compreender a partir do momento que ele saía e tinha contato com essas outras religiões. Então, num dado momento, quando ele atinge aí seus 40 anos, ele vê o anjo ele tem uma aparição, e o anjo convoca Maomé para ser um defensor, um defensor da crença de um único Deus. Então, Maomé passa, então, a pregar a existência de um único Deus, e que esse Deus, né, ele chamava Allah. E ele sofreu, Maomé, em Meca, ele defendendo esse único Deus, ele sofreu perseguição dos comerciantes. Por que, professora, que ele sofreu perseguição dos comerciantes? A economia girava muito em torno da questão religiosa, do politeísmo. Então, quando Maomé começou a defender e ter também um número de pessoas que estavam seguindo a ideia de Maomé, da crença do único Deus, eles se sentiram ameaçados economicamente, porque o fluxo era de peregrinos que acreditavam nesses vários deuses. Então, Maomé, para fugir dessas perseguições, ele sai da Meca e vai para Yatreb, que é depois chamado de Medina. Então, essa saída de Maomé de Meca para Medina em 622 é chamado de Hégira, que é também que marca o marco no primeiro ano do calendário muçulmano. Então, é uma data para eles importante, marca esse início. Então, Maomé ele vai ter
posteriormente ele prega essa ideia do único Deus, ele vai aumentar a quantidade de fiéis, e nessa defesa, nessa crença e no fortalecimento da defesa dele, em 630 ele volta para Meca e ele domina Meca, né? Então ele vai estabelecer na Meca também a crença de um único Deus. Então, observem que ele tem aí um controle, ele tem uma vitória sobre aqueles que o perseguiam, né? Então, ele vai ter, assim, a sua palavra ouvida, ele vai ter um grande prestígio, e ele deixa todas as suas, o que ele acredita ser necessário para professar a sua fé, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos. Os católicos, nós, por exemplo, que somos católicos, temos a Bíblia, como também católicos e os evangélicos, enfim. Os muçulmanos, eles têm o Alcorão, então é a base para a prática religiosa deles também. E aconteceu tudo isso, e o islamismo, ele não se prendeu somente à religião, mas Maomé também ele passa a dominar, também a governar parte da Arábia, perdão. Então, o jihad era um dos princípios que diz que é a defesa da fé muçulmana. Então, caso fosse necessário uma guerra para defender os princípios do islamismo, eles estariam prontos para defender o islamismo. E os pilares do islamismo, algumas principais características da prática do Islã por exemplo, você rezar virado para a Meca, o rosto virado para a Meca 5 vezes ao dia, você doar para as pessoas mais pobres, de acordo com o seu poder, né, aquisitivo, você ir à Meca uma vez na vida, caso você tenha condições e não tenha problemas de saúde. E o Ramadã, né? O Ramadã, para os islâmicos, é um mês do jejum. Então, eles não podem se alimentar do nascer ao pôr do sol. Então, eles passam aí do momento que o sol nasce até o momento que a noite chega sem se alimentar. Então, eles só se alimentam no período da noite, né? Do escuro. Então, esse poder do islamismo, a religião que atingiu conseguiu ter uma grande expansão, trouxe também discussões sobre aquele que ia suceder Maomé, né, o profeta que cria o islamismo. Então, o profeta Maomé, acontece uma discussão. Os xiitas, que é considerado um pouco mais radical, eles acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser aquele que estivesse ligado à família de Maomé, né, fizesse parte da família de Maomé. Já os sunitas, que é uma proporção maior, né, dos islâmicos, eles acreditam que outras pessoas possam sim ser o sucessor de Maomé. Então, existe essa divergência. Os xiitas é uma minoria, mas é uma ala um pouco mais radical, e os sunitas, eles acreditam basicamente, resumidamente, na ideia de que outras pessoas que não façam parte da família de Maomé possam sim tomar o poder, tendo como princípio, tendo como ponto de partida o Alcorão, né, que é o livro norteador deles. Uma questão que a gente pode falar sobre o Islã é que o Islã é uma religião como o judaísmo, como o cristianismo, enfim, o Islã ele sofre alguns preconceitos. Então a gente observa aí nas TVs muitas imagens de terroristas. Então as pessoas de uma forma geral associam o terrorismo ao islamismo. Em alguns casos a gente já observou essa generalização. Então na nossa aula de hoje eu chamo para que a gente tenha consciência que nem todo islâmico necessariamente seja terrorista, definitivamente não é. Infelizmente muitas pessoas compram esses estereótipos, mas que a gente atente para que é uma religião e que a gente não pode fazer a generalização. Então é extremamente importante a aula também para esse momento, da gente entender de uma forma geral, para a gente compreender os princípios, para a gente compreender como é que surge, e não entender uma religião como uma reportagem na TV, uma reportagem rápida que não explica para a gente
que não é o correto generalizar e dizer que por uma ação, toda uma religião tem aquela mesma prática. Então é interessante que a gente busque compreender de uma forma muito mais da leitura, da compreensão também dos nossos livros, enfim, não tomar partido por compreender apenas por o que passa por uma reportagem ou outra, que eu estou falando isso porque eu já fiz experiências nas minhas aulas, então, e grande parte dos alunos tem uma associação, uma visão voltada para o islamismo do que se vê na TV, que não é o necessário, não é o interessante. É interessante que a gente se aprofunde na leitura sobre o islamismo, tá bom? Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o islamismo e que esse momento da aula ajude vocês para a compreensão aí das atividades e para o momento do Meet, que a gente vai discutir um pouco mais sobre o Islã na resolução das questões, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem e a gente se encontra todas as quartas-feiras, 1h da tarde. Tchau, meus queridos.